Vamos começar nessa noite. Eu quero falar da necessidade que nós estamos tendo de nos empenharmos mais pela palavra de Deus. Os dias que estamos vivendo são os últimos dias da igreja na terra. A volta de Jesus não dá mais para você ignorar. Não dá mais para você fazer de conta que vai demorar. Não dá mais para você tapar o sol com a peneira, como dizem por aí. Os sinais da vinda deles são iminentes, são claros. E a palavra de Deus é uma ordem para nós, para que nós estejamos nos posicionando. Haverá uma grande colheita de almas sobre a terra, como nunca houve antes. E nós fazemos parte desse exército. Eu estou lhe convidando nessa noite a ser aquele que vai meditar na palavra de Deus. Aquele que vai deixar de lado as suas convicções e vai buscar pela verdade. Que não vai aceitar falas humanas, mas que vai buscar pela pessoa do Espírito Santo. Eu te convido nessa noite a ser como o povo de Bereia. Um povo que quando Paulo pregava e ministrava, eles averiguavam, eles estudavam a palavra. Eles não aceitavam qualquer verdade. Infelizmente, nós estamos vendo a iniquidade se multiplicando nos nossos dias. Nós estamos vendo ensinamentos errados, heresias destruidoras assolando as igrejas. Nós estamos vendo hoje pastores que não são pastores, mestres que não são mestres, apóstolos que não são apóstolos. E você está aos cuidados da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, quando Pedro começa a falar sobre a volta de Jesus. A partir do versículo 13, ele começa a dizer que nós precisamos viver em santo procedimento. Nós temos que estar prontos, vivendo como se Cristo estivesse às portas, chegando hoje. Em santo procedimento, mente, fala, comportamento, pensamentos. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, porque nós estamos aguardando esse novo céu, essa nova terra, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição. Nos últimos dias, a Escritura está sendo muito afetada. A palavra de Deus está sendo mercadejada. A palavra de Deus está cheia, as pessoas manipulando, usando a palavra ao seu bel prazer. E você precisa atentar que não é tudo que você está vendo na internet, que tudo que você está seguindo é verdadeiro. Não é porque alguém fala bonito que move as tuas emoções que você deve seguir. Isso é um grande engano. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, é esse versículo que eu quero frisar nessa noite. Antes, crescei na graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Mas como que eu vou crescer na graça e no conhecimento? Precisamos da pessoa do Espírito Santo nos ensinando. Precisamos passar tempo orando no Espírito. Precisamos da edificação. Precisamos de meditar na palavra de Deus. A palavra não deve ser alguma coisa vã para você. Você tem que ler as cartas várias vezes. Atentar para aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração. Você precisa sair da preguiça e ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus como fosse uma pepita de ouro, você vasculhando pepitas aqui dentro. Antes, ele termina a carta dizendo, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Por que ele está dizendo para nós crescermos na graça? Por causa dos versículos anteriores. Olha o 17. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Vamos pegar Atos 17. Eu quero falar do povo de Bereia. Atos 17, versículo 1. Paulo foi pregar em Tessalônica, depois foi para Bereia. Tessalônica era uma cidade muito rica, muito próspera, muito populosa da Grécia Antiga, na região da Macedônia. Era uma cidade portuária no Mar Argeu. Tessalônica era uma cidade rica. Mas Paulo fala algo aqui, Lucas, fala, porque quem escreveu Atos foi o apóstolo Lucas. Atos 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo manipulava, ele ensinava as Escrituras, ele dominava bem a palavra. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. O Evangelho muda o mundo. Estes, quisera alguém fale isso de mim, quisera alguém fale isso de você. Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E olha só, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, que era também uma cidade da Macedônia, ficava uns 80 quilômetros de Tessalônica. Mais ou menos uns 50 quilômetros. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Olha o que Lucas fala aqui. Diz, esse povo de Bereia é mais nobre do que o povo de Tessalônica. Por que ele falou isso? Isso me chama a atenção. E ele responde,
pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim.